Você vai ver agora os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Bolsonaro dá mais um passeio na esquerda e motociata cai no gosto da população. Homem é preso com faca em Chapecó durante motociata. Embaixador da China no Brasil diz que a população apoia o Partido Comunista Chinês por livre e espontânea vontade. Trump já tem 2 comícios programados nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes diz que voto impresso não contribui para a democracia e cancela a conta para impedir depósito de fiança do deputado Daniel Silveira. Esses e outros destaques desse fim de semana nas redes sociais você vai ver aqui no Nas Redes. Milhares de motociclistas acompanham Bolsonaro em motociata e multidão recepciona o presidente em Santa Catarina. A motociata em Chapecó foi um grande sucesso e nas margens da rodovia, milhares de pessoas manifestaram seu apoio ao presidente. Num determinado momento, ele também cavalgou junto à multidão. Veja as imagens. Estamos aqui em Chapecó, meia hora já andando. E achava que nós tínhamos ido cedo aí, ó. Não acaba. Olha o moiado. Alô?
final da motociata, Bolsonaro fez um pronunciamento avassalador. Após a motociata que foi realizada entre as cidades de Chapecó e Xanxerê, Bolsonaro fez um discurso onde, além de agradecer a calorosa recepção no Estado, relembrou o que sempre disse, que sua missão seria difícil, mas ela se torna possível a partir do momento em que vocês estão do lado do bem. Não tem preço uma recepção como essa desde o dia de ontem, disse o presidente. Bolsonaro enfatizou as mudanças que vêm sendo promovidas por seu governo e mandou um recado. Não adianta nos provocarem e nos caluniarem. Disse que só uma coisa o tira de Brasília: Deus. Continuou dizendo que não vão ganhar no tapetão, ou então inventando narrativas. Disse que fez sua parte, não fechou um botequim sequer e muito menos decretou toque de recolher porque respeita a Constituição. Lembrou que no ano passado tentaram mergulhar o Brasil no caos com medidas absurdas. Não conseguiram. Bolsonaro, em seu discurso, também criticou a CPI da pandemia. Afirmou que temos uma CPI de 7 pilantras que não querem investigar quem recebeu o dinheiro, só quem enviou os recursos. E acrescentou que, lamentavelmente, o Supremo decidiu pela CPI e decidiu também que governadores estão desobrigados de comparecer. Não vão levar. O presidente também defendeu o voto auditável e afirmou ter esperança de que ele será implementado na próxima eleição. E lembrou que tiraram o vagabundo da cadeia, o tornaram elegível e agora querem torná-lo presidente pela fraude. Não conseguirão, repetiu Bolsonaro. Ele também alertou sobre o avanço da esquerda na América Latina, citando como exemplos a Venezuela e a Argentina. E citou o que disse certa vez o chanceler alemão Otto von Bismarck. Os inteligentes aprendem com o exemplo dos outros, os idiotas com seu próprio exemplo, e os hipócritas da esquerda não aprendem nunca. O discurso foi longo e, se você quiser assisti-lo na íntegra, poderá vê-lo em nossa página no Facebook. É só procurar a matéria com este título que você está vendo aí e clicar no link. Homem é preso com uma faca durante motociata de Bolsonaro. Guarda Municipal de Chapecó deteve um homem de 46 anos que estava armado com uma faca. O homem foi preso durante a passagem da motociata do presidente Jair Bolsonaro no município. De acordo com a guarda, o homem é um morador de rua e teria se envolvido com uma briga com outros moradores de rua. Ele informou que usaria a faca para se defender e não para atingir apoiadores do presidente. A informação foi publicada no Pleno News. Mas em Chapecó, teve eleitor do Lula passando vergonha. Olha só. Vergonha, eleitor de Lula ensaia panelaço em Chapecó, mas ninguém adere. E ele fica só. Os militantes da esquerda são tão obcecados por Bolsonaro que esquecem o que Lula falava na época em que era presidente. Veja essa entrevista publicada no Jornal da Cidade Online, onde um esquerdopata cai na armadilha das frases do Lula pensando que eram de Bolsonaro e se surpreende no final. Opa, eu tô aqui com o senhor João Luiz e eu vou perguntar o que o senhor acha de alguma dessas frases do presidente. Não se faz Copa com hospitais. Primeiro, a gente nem considera um camarada daquele ali com capacidade psíquica para ser presidente. Então, a pessoa que compara um hospital com uma Copa, onde o hospital cura, e um campo de futebol, uma Copa, contamina e tira vida, não dá para comparar, não dá para avaliar uma pessoa dessa. Então, assim, é sem noção, irresponsável e genocida. E Pelotas é a cidade com o maior exportador de homossexuais. Um homofóbico, recalcado e sem respeito nenhum pelo ser humano. Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. Fascista defende o outro. Ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Justamente porque quem não tem noção, quem não tem noção e nem valoriza a vida, vai defender a morte. Um político ladrão é mais digno que um funcionário público. Significa dizer que ele, que sempre fez campanha dizendo que era honesto, está justificando o roubo que ele e a família dele faz. Mas essas frases não são do Bolsonaro. Essas frases são do governo Lula. O que o senhor acharia disso? Como é que é? Essas frases são do governo Lula. Não conheço. O senhor não conhece? E
Agora, em relação às manifestações, você acha que o governo Bolsonaro está errado em fazer aglomerações nessas manifestações como ele tem feito pelo país? Todas as manifestações que seja responsável, com máscara, tendo todos os cuidados, elas são bem-vindas, principalmente para defender um governo que seja digno, que tenha condição de respeitar, como respeita a vida, que no caso do Lula, nem no caso dos outros governadores que está fazendo isso. Mas o Bolsonaro, além dele não ter respeito à vida, ele ainda está fazendo manifestação defendendo que as pessoas não usem máscara. Mas aqui não é uma aglomeração? Mas nós estamos fazendo com cuidado. Muito obrigado, Sr. João Luiz. Realmente, cada um pode pensar o que quiser, né? Mesmo que esteja completamente fora da realidade. Veja só o que disse o embaixador da China no Brasil. O embaixador da China no Brasil garante que a população apoia o Partido Comunista Chinês por livre e espontânea vontade. A notícia foi publicada na coluna Sanatório Geral do jornalista Augusto Nunes com o título de "Me engana que eu gosto". O embaixador chinês afirmou que o Partido Comunista da China, sempre com foco no povo, preserva a saúde e a dignidade de cada cidadão e conta com a aprovação firme e o apoio da população. Quem disse isso foi Yang Wanmin, o embaixador da China no Brasil, e, segundo Augusto Nunes, fingindo ignorar o que o Partido Comunista da China faz com quem não declara um firme apoio ao governo chinês. 11 partidos fecham posição contra voto impresso auditável. O presidente de 11 partidos se reuniram neste sábado em uma live e decidiram defender o sistema atual de votação pela urna eletrônica e contra a proposta do voto impresso auditável que tramita na Câmara dos Deputados. Participaram do encontro virtual os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, do PSL, Luciano Bivar, do MDB, Baleia Rossi, do PP, Ciro Nogueira, do DEM, ACM Neto, do PSD, Gilberto Kassab, do PL, Valdemar Costa Neto, do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, do Republicanos, Marcos Pereira e do Avante, Luiz Tibé. E o Barroso celebrou o pacto dos partidos contra o voto impresso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que recebeu com satisfação a manifestação dos 11 partidos contra o voto impresso defendida por seus presidentes. Outro que se manifestou contra o voto impresso auditável foi o ministro Alexandre de Moraes. Olha o que ele disse: "Não contribui para a democracia", diz Moraes sobre o voto impresso. Outro que estava sumido e se manifestou contra o voto impresso auditável foi o deputado Rodrigo Maia. E nesse domingo um post sobre esse posicionamento circulou nas redes sociais, olha só. Deputado Rodrigo Maia, futuro candidato a síndico de prédio, posicionou-se contra o voto impresso auditável. Maia foi acusado pela Polícia Federal, em 2019, de cometer os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. E a defesa do deputado Daniel Silveira teve uma surpresa nesse fim de semana. A defesa de Daniel Silveira tenta pagar fiança, mas Moraes impede. Os advogados do deputado entraram com um pedido de habeas corpus que será apreciado pelo plantão do Supremo Tribunal Federal. O pedido é baseado no ato do ministro Alexandre de Moraes de mandar a Caixa Econômica Federal instalada dentro do Supremo cancelar a conta para depósito da fiança determinada por ele e impedir que ela fosse paga. O advogado de Daniel Silveira estava indignado. Ele considera o ato ilegal. Disse que o ministro Alexandre de Moraes atuou extraoficialmente junto à Caixa dentro do Supremo para cancelar uma conta indicada para depósito de fiança e, assim, impedir que ela fosse paga e manter Daniel Silveira preso. Disse também que é inacreditável, mas a questão do ministro com o deputado parece ser de ordem pessoal. Renan Calheiros diz que CPI chegou ao câncer da corrupção. Depois de ler uma declaração dessas, a gente imagina que a CPI chegou no próprio Renan Calheiros e no presidente Omar Aziz. É o tipo de informação que não dá nem para comentar, né? Principalmente porque vem de uma pessoa que tem um passado aí terrível, como é o caso do senador Renan Calheiros. Mas, mesmo depois do deputado Luiz Miranda e de seu irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde,
serem desmascarados na CPI da Covid por não apresentarem nenhuma denúncia concreta contra o presidente Bolsonaro, o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Randolfo Rodrigues, parece que cumpre o que disse num ato falho na última sexta-feira. Estava lá para apoiar os depoentes. Veja só, Randolph vai apresentar notícia-crime por prevaricação contra Bolsonaro. Ele publicou neste sábado um vídeo nas redes sociais em que disse que estamos diante do seguinte fato: o servidor público concursado e seu irmão deputado federal levam ao presidente da República uma notícia de que há um crime de corrupção em curso. Quem já viu a reportagem que o Fantástico fez há algum tempo sobre o deputado Luiz Miranda, e até aqueles que conhecem o seu passado e o seu caráter, sabem que Randolfo Rodrigues embarcou numa furada. Mas se for para derrubar o presidente da República, vale qualquer coisa, até mentira deslavada. Mas Randolfo Rodrigues acabou revelando a verdadeira face da CPI. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, a motivação dos parlamentares de oposição, como eu disse há pouco, era justamente para apoiar as informações do depoente. Só que os depoentes foram convocados para prestar esclarecimentos sobre a denúncia da suposta irregularidade na compra das vacinas Covaxin. Só que as informações, no entanto, já foram desmentidas pelo governo federal, que acusou Luiz Miranda e Luiz Ricardo de denunciação caluniosa e fraude processual. O que parece é que, enquanto a CPI não conseguir derrubar o presidente, o chamado G7 não sossega, né? Os senadores que estavam esquecidos nos porões do Senado estão querendo agora prorrogar o espetáculo da CPI da cloroquina. Segundo informou o Terra Brasil Notícias, um dos requisitos para a instauração de uma CPI é a data que ela começa e a data que ela termina. Mas para alguns senadores que estavam esquecidos nos porões lá do Senado, a imprensa está dando palanque gratuito para eles. E é claro, eles querem mesmo é prorrogar essa CPI. O senador Alessandro Vieira disse que vai requerer a prorrogação da CPI por mais 3 meses. O que provavelmente vai acontecer é que, em vez de acabar no dia 7 de julho próximo, a CPI da Covid poderá ir até novembro com esse circo dos horrores, que já se transformou em uma das maiores aberrações protagonizadas pelo Senado brasileiro com o apoio da grande e da velha imprensa. Por outro lado, Bolsonaro diz que Miranda tem obrigação de provar as acusações. O deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda confirmaram a afirmação de que teriam relatado ao presidente Jair Bolsonaro supostas irregularidades no processo de compra da vacina indiana Covaxin. Ao comentar as falas do deputado Luiz Miranda à CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro disse que cabe ao parlamentar comprovar à comissão tudo o que disse. Agora tem uma outra notícia interessante. Depois de provocada pelo senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, né, a deputada Carla Zambelli postou um vídeo da esposa do Omar Aziz sendo presa e ainda colocou a trilha daquela música espanhola. Mas como Aziz também falou do marido dela, a deputada não titubeou e mandou logo uma resposta para ele. Omar Aziz, eu vi que você acabou de se referir a mim na CPI da Covid, dizendo que eu retiro a máscara quando o presidente retira também. Primeiro, eu tô com IgG positivo, não transmito e não pego Covid. E fiz sim, em solidariedade ao meu presidente, para mostrar para ele que ele não tá sozinho. Agora, você não se refira ao meu marido dizendo que eu puxo o saco do presidente por causa do cargo do meu marido. Eu já conheci o meu marido quando ele era comandante da Força Nacional. E o dedinho mindinho do meu marido vale mais do que o senhor. Então pega essa bunda gorda sua que tá aí na CPI sentada e vê se faz alguma coisa de útil que preste para esse país, ao invés de ficar falando merda das pessoas. Tá bom, seu inútil e imbecil? A esquerda brasileira tenta emplacar agora um novo slogan em seus protestos. O novo slogan dos protestos da esquerda é Bolsonaro vai cair. 2 atos já estão marcados para o mês de julho. Embora os fatos da denúncia do deputado Luiz Miranda tenham sido esclarecidos na própria sessão da CPI, a esquerda quer aproveitar essa denúncia e antecipar os protestos contra o presidente Bolsonaro para o próximo sábado, dia 3 de julho. A decisão foi tomada em reunião na tarde deste sábado, apesar da grave crise sanitária causada pela pandemia de coronavírus, motivo pelo qual criticaram as manifestações de apoiadores do presidente. Vamos agora às notícias internacionais.
Estudo da Inglaterra também sugere que Covid-19 foi criado em laboratório. O Terra Brasil Notícias publicou que cientistas da Universidade de Kent, no Reino Unido, publicaram na última quarta-feira os resultados de uma nova pesquisa que concluiu ser mais provável que o vírus que causa a Covid-19 já estivesse circulando em Wuhan, na China, no início de outubro de 2019. Portanto, 2 meses antes do primeiro caso ser identificado na mesma cidade. Em janeiro do ano seguinte, o vírus já havia se espalhado pelo mundo. A data de origem mais provável para o surgimento do vírus, segundo a pesquisa, seria 17 de novembro daquele ano. As descobertas apoiam evidências crescentes de que a pandemia tenha surgido mais cedo do que se suponha e que tenha crescido mais rapidamente do que o oficialmente afirmado pela Organização Mundial de Saúde. A análise também identificou o momento em que o vírus chinês provavelmente tenha se espalhado para os primeiros 5 países fora da China, bem como para outros continentes. Argentina. Congresso aprova lei de cota para transexuais em órgãos públicos. O Congresso argentino aprovou lei que obriga o Estado a estabelecer pelo menos 1% das vagas na administração pública para travestis, transexuais e transgêneros, além de criar incentivos fiscais para que empresas privadas sigam o mesmo caminho. Nomeada de lei trans, a legislação cria um sistema de cotas obrigatórias e foi aprovada pelo Senado depois de ter passado pela Câmara com 55 votos a favor, apenas 1 voto contra e 6 abstenções. A direita argentina, por sua vez, argumenta que as admissões em empregos devem ser promovidas com base na capacidade e na competência. Parlamentares contrários ao texto questionam a prioridade do tema, alegando que o legislativo deve focar nas urgências sanitárias e econômicas do país. Coronavac não é adequada para combater a pandemia, diz primeiro-ministro da Itália. O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, afirmou na última sexta-feira que a vacina chinesa utilizada no Chile não é adequada para combater a pandemia, em referência aí à Coronavac. De acordo com a agência ANSA, a declaração se deu durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas, na Bélgica, depois de 2 dias de reuniões entre os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia. Discutimos sobre vários assuntos e sobre os vários tipos de vacina. E a constatação foi de que a vacina russa Sputnik ainda não conseguiu e talvez jamais conseguirá a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. E a vacina chinesa, que nunca fez o pedido e que, em todo caso, a EMA nunca aprovou, mostra que não é adequada, vendo-se aí a experiência no Chile para enfrentar aí a pandemia. Essa foi a colocação do Draghi. A notícia foi publicada no Agora Notícias Brasil. Ministro britânico da Saúde renuncia após ser flagrado beijando assessora. A CNN Brasil publicou que Matt Hancock admitiu que quebrou o protocolo do país contra a Covid-19. Ele se desculpou e disse que sua vida pessoal não deve desviar o foco do país contra a doença. O político foi fotografado beijando e abraçando uma conselheira com quem o tabloide britânico The Sun alega que ele está tendo um caso extraconjugal. O jornal noticiou que as imagens eram de 6 de maio, 2 semanas antes de o contato entre famílias ser permitido em ambientes fechados na Inglaterra. Espanha suspende a obrigatoriedade de uso de máscaras ao ar livre. O governo espanhol flexibilizou aí a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre desde sábado. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Trump retoma aparições públicas e programa turnê pelos Estados Unidos. A revista Oeste publicou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não jogou a toalha. Na noite do último sábado, no interior de Ohio, o republicano disse que seu movimento está longe de ter acabado. Vamos tornar a América poderosa de novo, rica de novo, orgulhosa de novo, segura de novo e nos tornaremos a América grande de novo, declarou Trump aos apoiadores. Ele já tem várias aparições públicas programadas. Uma visita aos refugiados na fronteira sul do país, no Texas, em 30 de junho, e 2 comícios programados para o próximo fim de semana, um na Flórida e outro na Geórgia. A campanha mira a Casa Branca e os inimigos dentro do seu próprio partido. Barragem em Minas Gerais apresenta vazamento e deixa famílias sem casa.
A Defesa Civil foi comunicada pela Prefeitura da cidade de Cerro, em Minas Gerais, que estão acontecendo vazamentos de uma barragem-tanque que fica na zona rural da cidade. 5 famílias que vivem na área de risco tiveram que deixar suas casas. Os moradores da região e o proprietário da fazenda onde fica a barragem relataram às autoridades haver infiltrações nas paredes da estrutura, que ainda não se rompeu. Segundo a revista Oeste, na manhã deste sábado, 26 agentes da SEDEC vistoriaram o local em parceria com técnicos do Instituto de Gestão de Águas. Policiais, militares e bombeiros também participaram da vistoria. A equipe agora trabalha na barragem com a finalidade de evitar maiores problemas. Cerro fica na região central da Serra do Espinhaço, a 325 quilômetros da capital Belo Horizonte. A população do município é de cerca de 20 mil habitantes. O Brasil ultrapassa os 70 milhões de vacinados contra a Covid-19. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 do Brasil chegou este sábado a 70.325.677, o equivalente a 33,2% da população total. Nas últimas 24 horas, 673.657 pessoas receberam a primeira dose, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal. Dos 33,2% da população vacinada, 11,9% já receberam a segunda dose. E nesse domingo, o deputado Luiz Miranda disse que o Ministério da Saúde bloqueou o acesso do seu irmão ao sistema da pasta. O irmão do deputado é funcionário de carreira do Ministério. Os dois denunciaram aí, como já vimos, as supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo de Jair Bolsonaro. O deputado foi às redes sociais e publicou o seguinte: aos defensores de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que ele é funcionário de carreira. Isso é ilegal, perseguição, e só comprova que eles têm muito para esconder. Meu irmão, eu não vou te abandonar. Agora eu vou deixar aqui a minha opinião. Um servidor que está sendo investigado pela Polícia Federal por fraude processual não pode continuar a ter acesso ao sistema de informações do governo. Você concorda? O mais curioso e estranho é que ele achou que ia chegar num domingo e trabalhar normalmente no sistema da pasta da saúde. Isso mostra que ele não está bem intencionado. O Nas Redes fica por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com as notícias do próximo fim de semana. Obrigado pela companhia e até a próxima.